com esse clipe nós damos início ao capítulo 3, que é o capítulo de convecção forçada em escoamentos internos. Eu considero esse capítulo como o mais importante da disciplina e aquele que traz, eu acho que o conteúdo mais denso em termos de interpretação física de fenômenos de transferência de calor e das principais variáveis envolvidas, né? Então, cabe aqui primeiramente, como nós fizemos no capítulo 2, uma definição do que é um escoamento interno, né? Isso vem bem a calhar, digamos assim, com relação à definição de escoamento externo, porque existe, obviamente, um contraponto entre as duas definições, né? Enquanto que os escoamentos externos eram aqueles em que a camada limite tinha liberdade para crescer e se desenvolver, né? Nos escoamentos internos há um confinamento do escoamento por superfícies, né? Então, por mais que camadas limites se desenvolvam num trecho inicial de um canal, né? Se o canal for longo o bastante, aquelas camadas limites vão se encontrar e o escoamento vai ser todo ele termicamente ou hidrodinamicamente afetado pela presença da parede, né? Então, isso configura um escoamento interno, né? Em que existem superfícies que confinam o escoamento, né? Então, essa figura que está mostrada aí na tela era, na verdade, uma fotografia de um trocador de calor de duplo tubo, na verdade, 2 tubos concêntricos. Então, nós temos um exemplo típico de aplicação de escoamento interno, né? Os trocadores de calor formam canais, né? O tubo interno, na verdade, é um canal circular por onde escoa o fluido, e o espaço anular entre a superfície interna do tubo externo e a superfície externa do tubo interno também é um canal por onde ocorre um escoamento interno, né? E aí essas duas correntes de fluidos, né, uma escoando no interior do duto interno e a outra escoando no canal anular entre os dois tubos, essas duas correntes elas trocam calor entre si, né? E são dois escoamentos internos, tá? Nós também temos geometrias básicas aqui nessa categoria de escoamentos, né? Obviamente a geometria mais comum para nós vai ser o tubo circular, né? Mas também canais entre placas são geometrias bastante importantes, assim como os canais anulares e, em última análise, canais de seção transversal não circular, tá? Então, todas essas geometrias, do ponto de vista de projeto térmico, né, de equipamentos e sistemas, elas têm importância muito grande, tá? E da mesma forma, né, como nós fizemos no capítulo 2, onde houve a possibilidade de desenvolver teoricamente alguns resultados, isso foi feito, né? Isso vai ser feito aqui também, né? Para, por exemplo, escoamento laminar plenamente desenvolvido em um tubo ou em canal entre placas. Essa é um problema que oferece solução analítica, né? Tanto para a parte hidrodinâmica quanto para a parte térmica. Então nós vamos desenvolver matematicamente essas soluções e aí explorar e ganhar conhecimento físico acerca da transferência de calor, né? Mas quando, por exemplo, o problema se torna mais complexo, nós vamos apelar, digamos assim, para correlações empíricas, né? Aproximações ou correlações empíricas para poder obter os coeficientes de transferência de calor, o fator de atrito, ou seja, os parâmetros de engenharia que nos são importantes para desenvolver soluções de projeto térmico, né? Que é o nosso principal foco aqui na nossa disciplina, tá bem? Então, primeiramente,
o que nós vamos fazer vai ser uma revisão de mecânica dos fluidos, né, de escoamentos internos, basicamente o escoamento laminar desenvolvido em um duto, né, nós vamos rever as soluções para fluidodinâmica e depois nós vamos apresentar a solução para a parte térmica, né, do escoamento laminar plenamente desenvolvido em um tubo. E aí, a partir daí, por exemplo, já deduzir expressões para o número de Nusselt, para essa configuração, né? E também uma coisa que é muito importante aqui nesse capítulo é a influência das condições de contorno, né? Então, nós temos duas condições de contorno básicas em transferência de calor, né, que são a condição de temperatura prescrita e a condição de fluxo de calor prescrito. Então nós já vamos explorar bastante essas duas condições de contorno do ponto de vista tanto do desenvolvimento do perfil de temperaturas, né, no escoamento, quanto do próprio coeficiente de transferência de calor, tá? Mas antes de chegar lá, a gente vai passar pela parte hidrodinâmica e a sua revisão, tá bem? É isso que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então, passando para as considerações fluidodinâmicas, né? Então, para uma dada geometria, nós temos de escoamento interno, né? Nós temos algumas considerações a fazer quando da solução de um problema, né? Então, um problema com escoamento interno, a primeira pergunta que a gente se faz, né, na hora de resolver um problema é a seguinte: escoamento laminar ou ele é turbulento, né, ou ele é em transição? Qual é o regime, né, desse escoamento, né? Então, cada regime, né, dependendo do regime, a gente vai ter relações específicas para calcular, por exemplo, o coeficiente de atrito. E da mesma forma, nós nos perguntamos se o escoamento ele já é desenvolvido, né? Se o perfil de velocidade já é desenvolvido, ou se nós nos encontramos ainda na região de entrada hidrodinâmica, né? É um conceito que a gente aprende lá em mecânica dos fluidos e que a gente vai rever aqui agora, tá? Então, vamos considerar esse escoamento num tubo circular, né? Um escoamento em regime permanente de um fluido incompressível, tá? Cuja massa específica é constante. Então, o escoamento ele ocorre da esquerda para a direita aqui na tela, né? O tubo tem raio Rzão, né? E diâmetro D, né? D maiúsculo. E nosso sistema de coordenadas é tal que nós temos uma direção radial e uma direção axial, né? O escoamento entra aqui da esquerda para a direita, né? O escoamento ele entra uniforme, né? Ele entra com uma velocidade média, né? Eu acho que no nosso livro, no Encropeira, a velocidade média, a simbologia para ela é um U com uma barra em cima, mas no livro do Sengel, de onde vem essa figura, é um V subíndice AVG, de average, né? De média. Mas tudo bem, é bem direto isso aqui, ninguém vai se confundir, né? Então nós temos o escoamento entrando no tubo com uma velocidade média uniforme, portanto a vazão é ρ vezes a área da seção transversal vezes essa velocidade média, né? E essa vazão, como o escoamento é permanente, ela vai se manter ao longo de toda a tubulação, certo? Tá? E logo que o escoamento adentra o tubo uniforme, né, ele vai encontrar uma parede, certo? Aqui nesses pontos onde eu estou marcando aqui, e aqui imediatamente vai se formar uma camada limite, né? A camada limite vai começar a se formar. Então essas linhas aqui, ó, tanto essa linha cheia aqui quanto essa linha cheia aqui, mostram a espessura da camada limite, né? Avançando tubo adentro, certo? Tá? Então, a camada limite avança tubo adentro, o perfil de velocidade se forma, né? Porque a velocidade tem que ir para zero aqui na parede, então o perfil de velocidade se forma tanto nessa geratriz inferior quanto na geratriz superior, até um ponto em que as duas camadas de limite se encontram, certo? Então, daqui para frente, toda e qualquer região do fluido, ela é
afetada hidrodinamicamente pela presença da parede, certo? Tá? Ou seja, toda e qualquer partícula de fluido sabe que tem uma parede confinando o escoamento, né? E um ponto interessante aqui, né, que vale a pena mostrar, é que como existe a conservação da massa, né, e existe o fato de que se desenvolve um perfil de velocidades e, portanto, um déficit de vazão junto à parede, uma vez que a velocidade vai para zero aqui e ela não era zero no perfil uniforme, né? Para conservar a massa, o escoamento tem que acelerar em uma determinada porção da seção transversal, ou seja, primeiramente nesse núcleo aqui, né? Nesse núcleo ainda não afetado pela presença da parede, digamos assim, onde existe o perfil de velocidade, já existe um aumento da velocidade, né, para que exista a conservação da massa, certo? O que eu estou querendo dizer? Que a integral dessa velocidade média aqui, né, por exemplo, na área vezes uma massa específica, ela tem que ser constante ao longo de todo o tubo. Ora, se eu tenho um déficit de massa junto da superfície do tubo, em algum lugar a velocidade vai ter que ser maior para compensar, né? E isso que acontece, o escoamento vai acelerando, 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 até o ponto em que, quando ele se torna desenvolvido, as camadas de limite se encontram, esse valor aqui é máximo, né? E significativamente maior do que a velocidade média, né? Quem se lembra lá do curso de McFlu, né? Um resultado interessante para o escoamento laminar, cujo perfil de velocidades plenamente desenvolvido é parabólico, essa velocidade aqui na linha de centro ela é igual a 2 vezes a velocidade média, né? Esse é um resultado que a gente vai ver aqui novamente, mas geralmente é um resultado que a gente se lembra de mecânica dos fluidos, é por isso que eu estou falando para vocês, tá? Então nós temos aqui, né, uma região de entrada hidrodinâmica, que é onde ocorre essa aceleração inicial até o ponto em que as camadas de limite se encontram, e depois uma região dita completamente desenvolvida, em que o perfil de velocidades adquire um certo formato, né, que é esse formato aqui, né, para o perfil laminar, já vou chamar de parabólico, um formato parabólico, a gente vai ver, e ele não muda aquele perfil, certo? Tá? Principalmente se nós admitirmos que as propriedades não mudam também, ou seja, o ρ vai ser constante, não tem por que aquele perfil variar mais, tá? Ok? Então, essa é uma característica bem importante do desenvolvimento do perfil de velocidades, tá? E aí, para terminar essa sessão inicial, matematicamente, então, né, na região de entrada nós temos que a velocidade, a componente da velocidade na direção x, ela depende tanto de x, que é a coordenada axial, quanto da coordenada radial, né? Uma vez que tanto o formato do perfil quanto os seus valores, né? Ele está acelerando, está aumentando, estão variando, né? E depois que o perfil atinge a sua configuração desenvolvida, a velocidade na direção x passa a ser só função de r, uma vez que aquele formato fica congelado, né? E uma maneira matemática de dizer que o formato fica congelado, ou seja, não varia com x, é que o del x é igual a zero, ou seja, a derivada parcial de u com relação a x é igual a zero, ele não varia com a posição axial, tá? Então, estamos chegando nos 15 minutos aqui quase, então eu vou pausar esse vídeo aqui para poder fazer um outro, tá bom?